Olá, olá. O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, as nossas redes sociais também à disposição para você. Tem o Instagram, tem o Facebook e o nosso canal no YouTube, além das retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde e mais tarde às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Desde já fica aqui o nosso convite pela próxima hora. Fique com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, nas suas redes sociais. Interaja também fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje, que vão tratar aqui dos temas propostos. Pelo WhatsApp é o 973350038, 973350038. Hoje é sexta-feira e o nosso espaço aqui para muita arte e cultura e dicas para o seu lazer no final de semana. Então vamos conhecer os nossos participantes de hoje aqui do programa Gente que Fala. Carlos Gontoff, professor de inglês, ator, escritor do livro Grammar on Stage, Gramática no Palco. Tudo bem, Carlos Gontoff? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. Boa tarde a todos os outros participantes. Também com a gente na bancada do Gente que Fala de hoje, Tony Lopes, músico, produtor, escritor, integrante da banda Reverendo T e os Discípulos Descrentes. O Tony Lopes está em Salvador, exatamente no bairro de Itapuã, para essa conversa com a gente. Tudo bem, Tony? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está participando, todo mundo que está assistindo a gente. E a gente vai contar um pouquinho do underground baiano. Muito bom, obrigado pela presença. Zaqueu Machado é poeta, escritor, dramaturgo, ator, professor e diretor do espetáculo Pé na Estrada. Como é que você está, Zaqueu? Bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Boa tarde aos companheiros aí de conversa, né? E no que for possível, vamos trocar boas informações sobre a arte, sobre o teatro, a literatura e a música. É isso aí, vamos lá ao nosso primeiro assunto desta sexta-feira, às vésperas aí da semana que trará o Natal. Justamente esse é o nosso ponto aqui. A Prefeitura Paulistana está realizando o tradicional Festival de Natal de São Paulo, com diversas opções de lazer. Tem o Natal Radical e o Natal no Triângulo SP. O Natal Radical ocorre no Modelódromo do Ibirapuera, com atividades interativas como patinação no gelo, simulador com neve, parede de alpinismo com slider e rapel, tirolesa e bungee jump. E o Natal no Triângulo SP acontece em locais no centro da cidade, locais variados, com sessões ao ar livre de cinema para celebrar filmes natalinos, além da apresentação de corais e shows gratuitos. A programação destes eventos, do Festival de Natal de São Paulo, está no site, está na página capital.sp.gov.br, capital.sp.gov.br. A gente trouxe essa nota aqui para introduzir a seguinte conversa e eu pergunto para o Zaqueu Machado inicialmente. Zaqueu, diante dessas atividades todas, né, que ocorrem nesse momento natalino, o que é que te vem à mente, o que é que te vem de memória afetiva sobre natais passados, momentos bacanas de diversão, de lazer junto com a família? Tá, Mauro, a primeira coisa é a cidade de Barretos, né? Eu sou de São Paulo, mas o meu coração é barretense, aquelas viagens em épocas de férias escolares que sempre aconteciam para lá, quase sempre. Desde menino eu passava os natais lá em Barretos, fui crescendo, natais aqui também em São Paulo, porém com a família, né? Acho que é uma época muito importante para nos reunirmos, festejarmos, celebrarmos juntos, né? Não gosto muito, sinceramente, dessa questão noelina, né? O Papai Noel, essa questão um pouco capitalista demais, mas vamos nos lembrar sempre dos rituais. Acho que é importante, né, ritualizarmos o Natal, sobretudo como um momento para deixarmos mais ali à frente das nossas ações a generosidade, né, a amorosidade, né? Então é disso que eu me lembro, assim. Acho que Natal é uma época importante para nos lembrarmos, bom, do grande aniversariante, né, de Jesus e de tantas coisas que
que ele nos inspira, né? As minhas memórias afetivas estão ligadas a isso. E a gente destacou aqui justamente essas informações a respeito do Festival de Natal de São Paulo, Zaqueu. O que a gente pode falar a respeito disso é justamente a respeito da reunião das famílias fora de casa, né? Tirar as pessoas de frente das telas, Sem ocupação dúvida. dos espaços, né? Que a cidade oferece, não só a cidade de São Paulo, mas todas as cidades brasileiras, enfim. É o momento das pessoas se confraternizarem, e olharem para aquilo que é mais importante nesse momento, né? A reflexão. Sem dúvida. E nisso tudo há de gerar uma boa energia, né? Aliás, estamos precisando de boas energias. Vivemos num mundo tão belicoso, né? Tão cheio de problemas, e aproveitemos essas ocasiões, né? Em família, dentro de casa e fora de casa também, né? Sem contar que temos a música, temos os espetáculos teatrais que tratam também do Natal, enfim, a dança, todas as manifestações artísticas. Então, conseguir casar essa época, em que devemos exercitar a nossa generosidade, né, a essência humana, com as artes, é uma grande oportunidade, sem sombra de dúvida. Carlos Gontoff, as suas memórias afetivas a respeito desses momentos natalinos passados. É interessante porque eu faço academia num clube que a janela da academia dá para o modelódromo ali. E eu vi eles montando alguma coisa essa semana, não sabia o que era, agora eu descobri, graças a você. Mas a minha família é uma família judia, então, assim, teoricamente, não comemora Natal, mas a gente está sempre, né, envolvido pelo esse clima de Natal e acaba comemorando junto. Eu nasci em Porto Alegre e agora, dia 30, vai completar 50 anos que eu mudei para São Paulo. E quando eu mudei, eu comecei uma tradição de escrever todo ano cartões de Natal. Eu mesmo fazia os cartões, no começo cortava com papelzinho, escrevia poesias e mandava por correio. Até hoje, ainda mando por correio todo ano os cartões. E aí, 2 anos atrás, eu reuni todas as poesias que eu tinha escrito e lancei um livro que se chama Minha Vida em Cartões de Natal. São as poesias que eu escrevi. Eu tenho amigos há 50 anos que guardam os meus cartões e falam assim: seu cartão é a tradição que começou o Natal, quando chega o secretário. Então tem aquela coisa, embora eu não seja cristão, mas eu acho que é o momento da gente mandar mensagens de amor e de paz, de estar junto com todo mundo, né? É uma situação ecumênica, não é, Carlos Gontoff? A gente Exatamente. sabe, né? Eu É. casei com a minha ex-mulher, era de família católica, então a gente acabava comemorando junto. Quando a gente ia para as festas de Natal, as crianças só pensavam no presente, ninguém pensava no significado do Natal. E eu, que era judeu, chamava eles e falava assim: olha, nós estamos indo numa festa, que é o aniversário de Jesus. Tem gente que diz que ele é Deus, gente que diz que não é, mas ele é um cara que queria o bem dos outros, que por causa disso acabou sendo morto. Então, é uma mensagem importante. Então, eu que era o judeu, era o que passava a mensagem de Natal para as crianças. E já que você descobriu com a gente, né, que o Festival de Natal de São Paulo vai acontecer entre os diversos lugares lá no Modelódromo, enfim, para falar o que eu questionei aqui também, o Zaqueu, a ocupação dos espaços, né, pelas pessoas, pelas famílias, né, hoje em dia com violência, a preocupação de ir para as ruas, né, então é um momento de celebrar essa, essa saída de casa, enfim, ocupar os espaços que é o direito que cada um tem, né. Exatamente. É. Você ir para a rua, comemorar, ver gente, né? Porque hoje em dia a gente passa muito tempo em casa, né? Trabalhando online, acho que é importante. Sim. Tony Lopes, suas memórias afetivas a respeito do Natal. Bom, depois de tanta coisa aí que foi falado, a história dos cartõezinhos, né? Também fiz isso muito, né? A gente criava nossos cartões e mandava para os amigos. As coisas vão se perdendo com o tempo, a gente vai substituindo por outras emoções, a gente vai ficando velho, vai perdendo o pessoal mais velho, né? Seus pais, irmãos, enfim. Mas tem gente chegando. Essa energia no Natal é uma coisa bonita, né? Independente de crença ou não, independente de você ser do lado escuro da força, né? Que nós, os roqueiros, os alternativos, né? Carregamos com a gente essa denominação, né? Estou aqui de preto em Salvador, numa sexta-feira, podia ser uma heresia, mas a gente respeita todas as crenças, respeita todas as tradições, e o Natal é
básico mesmo é isso, é família, confraternização, dar e receber amor, independente do valor monetário, do presente físico, né? Mas é hora de você mostrar um livro que você escreveu para um amigo, um parente, é hora de você receber um abraço, de você dar um abraço, de você perdoar pequenos erros que a gente invariavelmente comete ao longo da nossa trajetória, e vale a pena, sim. E já fica pertinho da mudança do ano, que é sempre aquele período que a gente promete novas coisas, né? Promete mudar, promete corrigir pequenos erros, promete fazer novas conquistas, promete criar, né? Eu trabalho com arte e acho que criar, tentar, pensar além, fazer com que as pessoas voltem um pouco para o seu interior, leiam, que ouçam música, que procurem saber, que estudem, né? A gente precisa de cultura, a gente precisa de informação, a gente precisa de liberdade. Natal traduz isso tudo. Tony, conta pra gente o seguinte, porque a gente está aí nesse momento com o Festival de Natal de São Paulo, já que você está em Salvador e a gente não está aí, é, conta pra gente qual que é o clima aí em Salvador, o clima soteropolitano aí de Itapuã, o que que tem de eventos legais para as famílias. Aqui o paulistano, em grande parte, sai de São Paulo, né, no Natal para visitar parentes que moram em outras cidades. São Paulo, como uma cidade, entre aspas, né, mais nordestina do Brasil, muitos nordestinos aqui saem, vão para suas terras natais, né, para rever os parentes, enfim. Então, muitos devem chegar por aí em Salvador, né? Como é que está esse clima nesse momento? É exatamente a mesma coisa aqui, né? A gente tem um fluxo grande de pessoas que vão para o interior, é a mesma coisa, né? Salvador agrega, eu mesmo sou do interior do estado, moro aqui já desde os 14 anos de idade, e ao mesmo tempo que a gente tem um fluxo grande, a gente tem um festival, que a prefeitura promove, que é o Festival da Virada, que começa agora no período de Natal, com grandes shows, esses artistas de sempre, com as mesmas coisas. Então a gente que é alternativo meio que fica ignora um pouco isso, deixa isso um pouco de lado, mas assim, nas praças estão iluminadas, aquela velha tradição, né? Você tem vários pontos que as famílias podem visitar, né? É bacana, é aquele clima que é muito salutar para as crianças, né? Para a gente passar essas mensagens que a gente colega que acabaram de falar aqui, né? Esses valores, eles precisam ser perpetuados e a gente precisa somente entender o significado disso e pôr na prática, né? Então, Salvador é uma cidade que tem toda essa diversidade, né? As várias matizes, né? Culturais, religiosas, que são muito fortes. Então, cada um vai para um lado, né? Eu não sou ateu, na concepção da palavra, eu creio em algo que eu chamo de Deus, mas ele não se enquadra em nenhum tipo de religião, padrão. Eu fui criado no espiritismo, mas acho que o respeito, né, é a linha básica para qualquer coisa, independente que você crê ou que você não creia. Eu tenho um slogan, tenho um slogan que está tatuado no meu braço, né, que é o creia. Eu uso sempre nas minhas frases. Quando eu falo alguém, eu termino sempre com essa citação, creia, que foi quando eu voltei a mergulhar no underground, né? Eu sou um artista, entre aspas, né, que faço música, escrevo poesias, tenho um livro de conto, tenho um livro de poemas, tenho um LP gravado, tenho fita cassete, produzo música. E nos últimos 10, 7, 8 anos eu venho gerindo um espaço cultural que é voltado para a cultura underground, né? Que cultura é essa? É a cultura que a gente meio que chama de maldita, né? A gente está em Salvador e a gente, quando, né, vocês principalmente, pensam em Salvador, quando pensam em arte e cultura, vocês pensam no carnaval, né? É aquela linha divisória. O carnaval é que determina tudo. Então, todo o resto, independente de ser rock, reggae, jazz, blues, todo o resto é resto. A gente não tem um tratamento igualitário. Tony, eu vou continuar com você no próximo assunto para a gente falar do seu trabalho. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela 365, sua rádio todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista.
Vamos lá, Tony, eu quero contar o seguinte: a banda Reverendo T e os Discípulos Descrentes acabou de lançar o single Ou Não, uma homenagem ao músico paulistano Walter Franco. Ou Não foi o primeiro álbum dele, de Walter Franco, lançado em 1973 pela gravadora Continental, e foi responsável pelo apelido maldito da MPB que ele, Walter, recebeu, né? O disco trabalha uma vertente considerada psicodélica e percussivo, e é considerado por alguns o melhor trabalho do artista. A homenagem ao Walter Franco foi lançada agora em 28 de novembro, está disponível no YouTube, no Deezer e também no Spotify. Tony, você conheceu o Walter Franco? Trabalhou com ele de alguma maneira? Teve algum tipo de contato musical? Não, infelizmente não. O Walter, quando ele lança esse disco, né? Eu estava com 11 anos de idade, mas eu tinha um irmão mais velho que já estava ligado com essas coisas, então eu tenho esses discos. Eu entrei na música mesmo já com 17, 18 anos, apesar de já vir, né? Tendo essa bagagem do meu irmão, que era escritor, poeta, fazia artes gráficas, né? Trabalhava com poesia concreta, que é uma referência muito grande, esse poema, ou não, que foi inspirado no Walter, um dos artistas que eu adoro, Walter Franco, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, são meus pilares de vida, né? Tem alguns outros também, mas assim, esses três eu acho que eles conseguem fechar um bom ciclo. Esse poema eu escrevi 4, 5 anos atrás como um poema, uma brincadeira que o Walter trabalha muito, né? Com essa coisa da poesia concreta, textos curtos, bem reflexivos, que você pode ter várias interpretações. Fiz esse poema, publiquei no Facebook e não tenho certeza se foi logo depois que ele faleceu, mas não lembro bem a data. Postei lá, o filho dele, o Diogo, viu, ele estava gerindo a página do pai, e aí ele repostou esse poema, e esse poema ficou. Alguns anos depois, meu filho toca guitarra comigo em uma das minhas bandas, que é uma banda chamada Guerra Fria, que foi a minha primeira banda quando eu comecei na música. Eu pedi a ele, vamos fazer uma música aqui. A gente fez a música, fomos no estúdio de um amigo, um estúdio caseiro, e a gente gravou uma base lá e deixou essa base lá, e essa base ficou perdida por muitos anos, coisa de 2, 3 anos atrás. Esse ano, esse amigo, que é o cara chamado Jack Doido, o cara que produz rock em Salvador, tem uma banda de rock com esse nome, ele achou e falou, Tony, eu achei aqui essa música aqui, vamos dar uma trabalhada nela. Aí vamos. Aí eu fui lá no estúdio dele uma manhã, as vozes já estavam gravadas, tinha um violão base que a gente tinha feito. Ele acrescentou mais alguns instrumentos, guitarra, tentei passar um pouco da concepção que eu tinha, né? Porque o objetivo era homenagear o Walter, então aquela coisa do psicodélico, do estranho, do incômodo, a gente tentou passar. Eu não sou cantor, né? Apesar de ter um discos, né? Comecei com esse disco aqui, é um LP de 1991, chamado Tony e os Sobreviventes, né? Foi minha tentativa de entrar, que minhas composições pudessem ser ouvidas por outras pessoas. Então, eu investi bastante dinheiro, uma produção independente, e produzi esse disco cantando. Depois eu descobri que eu não consigo cantar muito bem, e aí voltei para esse tipo de conversa, o Leonardo Cohen, Tom Waits, o Walter Franco, o próprio Itamar, de usar a voz mais como um instrumento de passar a mensagem, né? E aí a gente retrabalhou esse single, mandei para o Diogo, tentei contato com ele, demorou um pouquinho de me responder, mas ele viu a postagem da música, falou que eu ouvi, depois disso eu não falei com ele. Pedi para o Mário Bortolotto, né, que é um Sim. escritor super conhecido, né? Ou não, é uma é uma letra que tem a ver com os dias atuais? Guarda alguma coisa que se encaixe com os dias atuais? Sim, porque apesar da letra ser muito curta, eu não conseguiria nem lembrar ela toda aqui, mas assim, o básico é o que parece ser, pode não ser. Então, assim, a gente vive esse momento, né, dessa dualidade do que é fato, do que é verdade, do que é mentira, do que você acredita, do que você não acredita. Quer dizer, as pessoas não acreditam no que é verdade, mas elas acreditam no que é mentira. Então, assim, a gente que tem uma bagagem para trás, que viveu coisas concretas, a gente está vendo, eu estou vendo sua imagem aqui na minha frente, e eu não sei se é você que está aí ou não, né? Então, assim, o ou não
é característico, essa chama de frase, né, o ou não, é uma coisa que o Caetano Veloso usava muito no passado, né? Ele É. fazia uma afirmação e em seguida ele falava ou não. Então, assim, pode ser, pode não ser, pode parecer, pode não parecer. É você que vai decidir, né? É você que tem que ligar isso. Ô, Tony, Reverendo T e os discípulos descrentes. Reverendo T é o Reverendo Tony, Isso. certamente. Como é que surge o nome da banda, enfim? Ele surge em 2010, quando eu fiz esse disquinho aqui, que é um CD, tem 10 músicas, né? Eu estava afastado da música, apesar de sempre estar trabalhando, eu tive loja de discos durante muito tempo, voltei para a noite para retomar a loja de disco, né? Vender CD, vender vinil, fazer que essas novas gerações tenham contato com esses objetos, né? Essa coisa que para a gente foi muito importante na nossa formação, livro, CD, LP, fita cassete. A gente pega no objeto, a gente tem um carinho, a gente tem acesso a ele e a gente mergulha nele, né? O tempo hoje é de praticidade. A gente tem uma tela de celular que a gente resolve todos os nossos problemas, as nossas pesquisas, mas a credibilidade disso também é duvidosa, né? Cada vez mais duvidosa. Então, o Reverendo surgiu em 2010 com essa intenção. Eu voltei a cantar, aprendi que eu não precisava cantar, que eu podia só usar a voz falando, narrando minhas letras. Convidei um monte de amigos. Então, esse CD na época tinha uma característica que ele tem 10 músicas, e as dez músicas são cantadas por mim, né? Sempre com aspas. E essas mesmas músicas, como se fosse um segundo lado, o lado B, né? Com essa concepção do vinil, ela tem mais 10, essas mesmas 10 músicas cantadas por outros artistas, né? Todos aqui de Salvador, o pessoal da cena alternativa, o maior ou menor destaque nacional, mas a gente tem uma cena que é muito produtiva, que é essa cena de rock, o jazz nosso já foi muito, muito forte. Ele foi soterrado pela She Music, que absorveu esses músicos, diluiu ele no mercado, mas a gente Quais são continua tendo. quais são as Obrigado. adaptações necessárias, ô, Tony, para o músico, para isso que acontece hoje em dia, né? Tudo está disponível digitalmente, né? Tá no YouTube, tá no Deezer, tá no Spotify, e você vem do vinil, né? Você vem do cassete, enfim, é uma outra forma, né, de você disponibilizar hoje os materiais e que não tem aquela sonoridade, né, que a gente conhece que existia antigamente. Como é que essa adaptação aparece? Eu acho que esse momento a gente está no momento meio límites, né? Está naquela linha que separa o certo do errado, né? As pessoas estão voltando a entender que essa coisa tem valor, né? Não só o valor do objeto em si, de comprar um objeto e guardar ele, né? Mas a audição dele é muito mais prazerosa, ela é muito mais completa. E eu acho que está começando, a indústria, né, precisa disso, né? A gente está falando de cena alternativa, mas a gente tem que falar de indústria porque está tudo colado, uma coisa não está separada da outra. A indústria precisa ter controle sobre isso, e ela não tem controle. Ninguém mais tem controle sobre nada, na verdade, né? A gente está vivendo num momento que as coisas acontecem e o que é certo, o que é o caminho, ele passa a não ser no momento seguinte. Mas eu tenho uma formação de museologia, eu sou museólogo, apesar de nunca ter trabalhado muito pouco na área, né? Eu tenho muitas atividades estranhas no meu currículo. Eu fui juiz de futebol, né? Sou museólogo e tento fazer um monte de coisa. E aprendi na pandemia, consegui passar na pandemia, e muita gente tem trabalhos muito bons e eles não fazem, não soltam isso, porque não está pronto, porque não está maduro, porque ninguém me avalizou, ninguém disse que é bom. Eu não trabalho mais com isso, eu não preciso que ninguém diga que meu trabalho é bom ou ruim. Eu faço, É. né? Eu tenho pouco tempo pela frente, então eu tenho que fazer. E quero que as pessoas, né, que estão ao meu redor, que têm esses trabalhos, também façam, né? Então, o objeto também ele vai servir para o futuro. Essa música, por exemplo, ou não, ela está nas plataformas. Daqui a 10 anos ela vai estar, não sei. Mas meu CD vai estar. Pode estar na sua prateleira, na prateleira de outra pessoa.
Vamos seguir aqui, gente. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Parabéns aí pelo trabalho. Tony, vamos dar aqui a nossa conversa aqui para o Carlos Gontoff. O livro Grammar on Stage, lançado pelo Carlos Gontoff, ele é professor de inglês, apresenta peças de teatro organizadas por pontos gramaticais. E em cada uma delas, os leitores têm a chance de estudar a gramática inglesa de forma natural e com linguagem do cotidiano por meio de encenação de peças curtas e divertidas. Conta pra gente como é que surge esse trabalho para poder as pessoas aprenderem inglês de uma maneira, né, leve, divertida, tranquila, suave. Carlos. Eu tenho uma formação de ator, né? Desde pequeno eu sempre fiz teatro amador no colégio, acabei estudando teatro também. E as pessoas, quando estudam inglês, quando elas pegam um livro de inglês, elas acham sempre a gramática chato e elas querem bater papo. Só que para bater papo corretamente, você tem que saber falar a gramática corretamente, senão você fala tudo errado. Então, quando ela faz o exercício de gramática, eles abrem o livro e falam tudo assim bem mecanicamente, né? I went to the movies, where did you go? E aí quando eles fecham o livro, agora vamos conversar. Fala tudo errado de novo. Então, como você faz para você transformar aquela gramática numa coisa mais orgânica, mais natural? E o teatro, você ensaia, você repete, repete, repete. Você tem que usar a entonação da vida real. Então, você fazendo isso, você acaba aprendendo a se comunicar de uma maneira mais natural e aí vai gravando a gramática. Durante muitos anos, eu trabalhei em 2 escolas de inglês grandes e eu dirigia grupos de teatros com alunos lá. Então, era um trabalho assim, extracurricular, fora da aula, sala de aula, eles ensaiavam. E aqueles que faziam teatro eram os que aprendiam inglês melhor, eles repetiam, repetiam. Quando você está na sala de aula e o professor fala, repete o exercício de gramática, eles falam, ai, que saco, repetir de novo. Mas quando está ensaiando, parece que é uma coisa divertida, eles não se importam em repetir. Eles falam, faz de novo, faz mais bravo, faz mais triste, fala mais alto. E a pessoa vai fazendo aquilo e vai incorporando a gramática. Então, esse livro, eu escrevi várias peças, tem cerca de 40 peças, cada uma é um ponto gramatical diferente. E as falas do texto repetem várias vezes aquela mesma estrutura. Então, repetindo, 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 você acaba aprendendo a falar mais naturalmente e lembrando a gramática. Ou não. Aqueles que têm a dificuldade com a própria língua portuguesa, com a gramática da língua portuguesa, com a leitura mecânica, como você falou, eles vão ter mais dificuldade, evidentemente, com o inglês, não? E a sua gramática e a sua naturalidade, né? A gente que nasce no Brasil, por exemplo, você aprende a falar português porque você fala todo dia, né? Então, tem algumas coisas que são consideradas gramaticalmente corretas, mas que na vida real a gente não usa, né? Você fala assim, eu vou no cinema, vou no teatro. O certo é falar, vou ao teatro, vou ao cinema. Mas ninguém fala assim. Se você fala assim, vou ao teatro, o pessoal fala, nossa, que metido, vou ao teatro. Mas é o certo. Então, no inglês, a mesma coisa. Existem as regras gramaticais. E uma coisa que eu trabalho muito com meus alunos é, olha, isso é o correto, isso é o que se fala na vida real. Então, quando você vai fazer um exame, por exemplo, que você tem que aqueles exames para entrar na universidade, no exterior, exame de proficiência, você tem que ter o inglês correto. Na vida real, não necessariamente, né? A dificuldade é normal. As pessoas às vezes têm medo, né, de dificuldade. Isso é difícil. Eu digo, não, é difícil, mas se você treinar, aos poucos vai se tornando fácil. E quando aquilo ficar fácil, a gente começa uma outra coisa difícil. Então, a maior dificuldade é você colocar aquilo em uso, que você às vezes está lendo a gramática no livro, você fala, não vou usar isso nunca. Mas se você vai usando, treinando, aos poucos vai se tornando natural. Bom, como é que isso acontece na prática? Ou seja, ensinar gramática inglesa de forma que as pessoas tratem a conversa como ela tem que ser, natural, coloquial, enfim. Você usa bonecos também. Você é bonequeiro, além de ator? Eu gosto de fantoches, não sei se dá para enxergar ali, eu tenho uma coleção enorme de fantoches, né, desde pequeno. Mas, assim,
Quando você vai fazer esse livro, ele não substitui um livro de gramática. Ele é um livro complementar ao estudo de gramática. Você pode ter o seu livro onde você estuda gramática organizadamente, e tem esse livro que são vários diálogos. Cada diálogo tem um ponto gramatical diferente. Eu digo assim, hoje em dia muitos alunos estudam online, né? Eu tenho muitos alunos que é um aluno e eu. Então, se você está numa sala de aula, você consegue interagir com outras pessoas. Se você trabalha no Zoom, você pode colocar eles naquelas salas individuais e trabalhar em dupla. Às vezes você está sozinho, como você vai praticar um diálogo? Você pode fazer com um professor. Eu faço um personagem, ele faz outro. Outra sugestão que eu digo é usar bonecos. Eu faço isso com alunos adultos, não é criança, né? Então você pega os bonecos, os fantoches, você compra em qualquer loja de brinquedos, e aí cada boneco faz a voz de um personagem. Às vezes o aluno fala, mas eu não tenho boneco. Eu falo, pega um brinquedo, um enfeitezinho que você tem em casa, na sala, e esse aqui é um personagem, esse é o outro, você inventa uma voz diferente para ele. Não tem isso? Pega um palito de sorvete, cola uma fotografia e faz o diálogo mudando a voz. No começo, os alunos falam, não vai fazer isso, é ridículo, eu tenho 45 anos. Mas, aos poucos, eles vão se acostumando e acaba virando uma coisa natural. Né? Todas essas peças desse livro, em particular, tem 2 personagens só. Então, é fácil de uma pessoa fazer sozinha. Então, quando eu dou aula online, eu tenho alguns alunos que vêm aqui fazer aula comigo. Mas, quando eu dou aula online, às vezes eu leio um personagem, o aluno lê o outro. Aí eu vou treinando a pronúncia, a gente faz aquela parte mais básica, repete de novo. Aí eu troco, aí ele lê o outro personagem, eu leio o primeiro. Aí, quando faz as 2 vezes, eu falo, agora você vai fazer os 2 personagens sozinhos. Que é para você praticar e transformar aquilo numa coisa mais natural. De tanto você repetir, você acaba lembrando as frases, as estruturas. Depois que eu acabo de usar o livro, eu digo, agora fecha o livro e tenta fazer o diálogo pelo que você lembra. Mesmo que não repita as mesmas palavras, você vai lembrar a situação e aquela estrutura vai acabar aparecendo. Bom, isso tudo tem como base as técnicas teatrais, não é, Carlos? Você falou, as pessoas olham e falam, não vou fazer isso é muito ridículo, né? Mas quando você está estudando teatro, né? Você passa por tudo isso, você faz coisas, você fala, não, isso aqui eu não tenho condição de fazer porque vão ficar rindo da minha cara, mas você faz. Mas assim, eu tenho formação de ator, né? Hum. Uma época eu estudei teatro, virei ator profissional. E assim, quando eu comecei a dar aula de inglês, tinha aqueles diálogos no livro, né? Hello, os alunos pegam o livro e lêem, My name is Mauro, what's your name? Aí eu falava, não, gente, agora vocês vão pegar e levantar e vão apertar a mão. E o pessoal dizia, você está fazendo teatro na sala de aula? Eu falava, não estou fazendo teatro, eu estou fazendo como a gente faz na vida real. Quer dizer, eu não me dava conta de que eu indiretamente usava, mas o teatro é a imitação da vida. Você usa com a entonação, você vai tentando mostrar. Às vezes você fala I'm fine, você fala assim, I'm fine, I'm fine. A gente fala assim, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, não está tudo bem, mas o seu tom de voz mostra o que você está sentindo. Né? Então, acaba aproximando mais da realidade. E quando eu dirigia grupo de teatro, eu dizia para os alunos, fazer teatro é não ter medo do ridículo. Você faz aquilo, porque as pessoas que estão te assistindo, elas vão ficar morrendo de vontade de fazer a mesma coisa, elas não têm coragem. Tem um livro maravilhoso da Brené Brown, não sei o nome em português, que ela fala Daring Greatly, que é ousando grandemente, que ela fala assim, é uma frase do Theodore Roosevelt, um discurso que ele fez. Ele falava assim, a pessoa que está lá na arena lutando com os leões, ele tem tanto medo quanto os que estão lá assistindo, só que mesmo com medo ele vai. E os outros que estão assistindo estão medo e não vão. A vantagem de quem consegue fazer as coisas é que mesmo com medo vai em frente. E eu tento O grande isso com os segredo alunos. é não ter medo de ser ridículo, ou de parecer, ou de cair no ridículo, né? Não, eu fiz já não sou ator, mas fiz diversos cursos de interpretação para rádio, para publicidade, e o mercado pede essa linguagem natural, orgânica, né? Então, nesses cursos você tem que perder o medo de ser ridículo, de parecer ridículo, porque senão Exatamente. você não vai embarcar na naturalidade. Exato. E no caso de falar inglês, a pessoa tem muito medo de falar e de errar. E eu sempre digo para os alunos, a gente, para aprender, tem que errar. A gente erra, corrige. Então, nas minhas aulas, por exemplo, mesmo quando não é coisa usando teatro, eu digo, não tenha medo de errar. Eu vou te criar uma situação
difícil, É. você vai tentar sair dela, e aí, na vida real, quando você enfrentar, você vai estar melhor preparado. Ô, Carlos Gontoff, você pegou os bonecos, mas você não botou eles em cena ali. Faz Não, um não. conversar com o outro ali de maneira natural, coloquial, orgânica, em inglês. Vamos lá, quero ver. Tem uma peça do meu livro que é cada, Hum. cada pecinha tem um tema gramatical diferente, né? Essa é para trabalhar o verbo can, que é quando a gente fala sobre as habilidades. I can swim, I can dance, I can. Então é uma historinha de um casal que sai do cinema e estão comentando o ator, né? Did you like the movie? Yes, I did. This actor is so talented. He can do so many things. He has so many different abilities. That's right. He can do many things. He's just like me. I'm very talented. I have lots of abilities. I'm really fantastic. Oh, come on, Frank. Don't exaggerate. I'm not exaggerating. I can do many things that you can't. Oh, anything you can do, I can do better. Oh, yeah? I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. I can sing. And I can sing too. Oh, la, la, la. My voice is so beautiful. E por aí vai, né? Ele vai repetindo, I can sing, I can dance, I can. Aí o livro traz, né? E o essa livro traz, historinha, pode falar. o livro traz gravuras, traz figuras para você poder fazer essa brincadeira também. Não, não tem gravura. Ele tem gravuras no começo, que é mostrando as maneiras como você pode usar o livro. Então, eu tenho uma gravura mostrando uma pessoa segurando 2 bonecos, uma pessoa segurando uma colher de pau e um garfo para fazer o diálogo. Então, ele diz, você pode treinar dessa maneira, mas o livro não tem as ilustrações da história. E ele tem, como tem sempre no teatro, em parênteses, aqui em português a gente chama de rubricas, né? Que é as instruções, assim, com um sorriso, sentando, apertando a mão, são as instruções para como a pessoa fazer aquilo. E mesmo quando os alunos fazem com boneco, eu falo, vai tentar fazer, aperta a mão, faz de conta que está sentando. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira a sério, porque você vai repetir, fazer teatro requer muita disciplina. Ontem eu assisti um filme, se você me permite, eu assisti um filme chamado Sing Sing, que é uma história verídica de uma prisão nos Estados Unidos, de Sing Sing, onde criaram um projeto para as pessoas fazerem teatro e para ajudá-los a se reconectar com a sociedade. É muito lindo, inclusive o Colman Domingo, que é o ator do filme, está indicado ao Globo de Ouro de melhor ator. E os atores que fazem o filme são os atores que eram os ex-presidiários que faziam essas peças. Então, o teatro ajuda a pessoa em várias coisas, aprender disciplina, aprender a se relacionar com os outros, expor suas emoções, né? Bom, Carlos, Grammar on Stage, gramática no palco, publicado no sistema de impressão por demanda, né? Como é que funciona? Essa editora, hoje em dia, para você publicar um livro, existem várias maneiras. Esse processo que é impressão por demanda, você faz o livro sozinho, aí você tem que você mesmo editar, ou você pagar alguém para fazer a revisão, fazer a capa, né? No meu caso, meu namorado é ilustrador, ele fez a capa do livro para mim, né? E aí você faz o livro e você coloca na plataforma, você não tem custo nenhum. Quando você faz o livro, eles falam assim, este livro custa para ser produzido X. E você fala quanto você quer ganhar em cima. Então, se você quiser ganhar R$10 por livro, R$20 por livro, ou R$50 por livro, a escolha é sua. E aí você coloca o livro na plataforma. Quando alguém compra, eles imprimem um e mandam. Então, impressão por demanda. Você não precisa investir, ter 500 livros em casa para sair vendendo sozinho, né? E aí a pessoa que compra paga o valor do livro, mais o que eu coloquei por cima, e mais o frete para receber o livro. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. Carlos. Vamos seguir aqui com o próximo tema. Vamos conversar com o Zaqueu Machado sobre o espetáculo Pé na Estrada. É texto de Paulo Altran e chega ao Teatro UOL nos primeiros dias de janeiro agora, né? A peça é dirigida por ele, pelo Zaqueu Machado, questiona o propósito da vida e a dificuldade das pessoas de criarem conexões autênticas no mundo moderno, convidando o público a refletir sobre os desafios da existência humana. Vamos lá, Zaqueu, como é que surge essa possibilidade bacana, show sensacional de dirigir um texto de Paulo Altran? Puxa vida, é uma história um pouco comprida demais, mas vamos lá, vamos tentar resumir. Eu já montei esse espetáculo 3 vezes, né?
Na primeira montagem, eu tinha um dos atores, o Felipe Moura, como meu aluno, ali na oficina de atores Newton Travesso. Nós montamos, obviamente havia mais atores, enfim, mas eu tive essa primeira experiência como professor de interpretação do Felipe Moura, que é o ator e produtor do espetáculo atualmente, né? Depois, saindo com alguns atores deste grupo ao qual o Felipe pertencia, eu tentei montar esse espetáculo, houve um problema e, de repente, eu me vi sozinho com uma atriz que também também estudava luz, né? Então, nós resolvemos, há um mês, né, da nossa apresentação, que havia naufragado, há um mês, ali no Teatro Viga, né, em São Paulo, nós resolvemos montar esse espetáculo com 2 personagens apenas, né? Inicialmente, há 4 personagens, mas, na ocasião, eu montei com 2 personagens, eu dirigindo e atuando, né, com a atriz. Bom, passado um tempo, a vida vai nos levando por caminhos bem diferentes. Recebo uma ligação do Felipe Moura, né, retomando contato comigo e me dizendo que queria montar uma peça. Marcamos um café e nesse café descobrimos que a peça que queríamos montar era exatamente O Pé na Estrada, da Paula Outram, né? E começamos a ensaiá-lo, isso foi em 2022, né? E fizemos a primeira temporada, a estreia da primeira temporada no Teatro Virada Lá, né? Começamos com uma equipe, saiu uma atriz, entrou a Maria Júlia Ruivo, que também foi minha aluna por 2 anos na Escola Recrearte de Teatro, e com a Delta de Negreiros montamos esse trio que mais do que, para mim, um trio de atores, né? Um trio de amigos, né? Quando você consegue essa relação de transformar o trabalho, né, num contato com amigos, tudo flui de maneira fantástica, né? E agora, bom, no ano passado nós fizemos também uma temporada do espetáculo, nos apresentamos por 6 vezes em 5 céus diferentes aqui de São Paulo, né? E agora estamos no Teatro UOL, no Shopping Pátio Higienópolis, vamos fazer uma temporada de um mês, né, em janeiro, sempre quartas e quintas às 20 horas, né, às 8 horas. Então, um pouco a trajetória do próprio espetáculo, né? Mas é um texto que daqueles textos, é o primeiro texto da Paula Outram, isso ela diz já na entrada do seu livro, um livro que reúne algumas peças da Paula Outram, que é dramaturga e pesquisadora, enfim, vive palestrando, dando cursos de dramaturgia, né? É o primeiro texto dela, mas é um texto muito bonito porque trata exatamente disso, da existência humana na existência maior do mundo. E nós demos ao espetáculo uma espécie chamamos o espetáculo de uma fantasia dramática, né? Embora seja um drama existencial, tá? Porque trata exatamente do nosso estar no mundo, trazendo um pouquinho do Drummond, né? Usava muito essa expressão, né? Um pouco para representar o nosso viver, né? O estar no mundo. Podemos estar no mundo de várias maneiras, né? Há 2 personagens, o homem e a mulher, lembrando que as personagens não têm nomes específicos, né? O homem vive esperando, né, uma pessoa, né? No caso, uma mulher, né, que aparece no texto como ela, ele vive esperando por ela, e a mulher vive andando, né, pelo mundo em busca de alguém. Fortuitamente, eles acabam se encontrando, e nesse diálogo, né, sobre o esperar e o buscar, né, eles são um pouco conduzidos por uma personagem que é uma senhora que se transforma numa velha que puxa um carro de boi, né? Ela tem 2 passagens no espetáculo e depois reaparece como um velho
que sapateia e traz um relógio, né? Um pouco nessa representação fracassada do ser humano tentando controlar o tempo, né? Mas essas personagens, quando interagem com o homem e com a mulher, acabam ensinando a eles maneiras, digamos, intermediárias de viver, de estar no mundo entre a espera e a busca. É um espetáculo muito bonito, ele vai sendo construído de forma poética, todos os objetos, os três atores estão em cena o tempo todo, e todos os objetos têm uma carga semântica muito acentuada, né? Nessa temporada, nós temos como faixa etária 12 anos, embora não seja um espetáculo, digamos, infantil ou infanto-juvenil, ele tem digamos, uma imagética, né, que permite, sim, a uma criança de 12 anos, ou talvez até um pouquinho menos, a encarar aquele universo. Até porque nós temos temas fraturantes do espetáculo, né? A morte, o existir, o desencontro com o outro. E esses temas fraturantes têm sim que ser apresentados às crianças, aos jovens, né? Eu gosto sempre de pensar que não existe, no fundo, uma literatura para a criança, para o jovem, para o adulto. Existe a boa literatura, assim como existe o bom teatro, existe a boa música, né? Talvez quando falamos uma peça para a criança, talvez aí um pouco da linguagem, mas no fundo, né, os mesmos temas são trabalhados para as pessoas, no fim das contas, né? Todos nós passamos por conquistas, passamos por derrotas, todos nós nos olhamos no espelho e pensamos, em muitos momentos da vida, puxa, está valendo a pena? Ou diante, sei lá, de uma perda de um amigo, de um familiar, será que a minha vida está valendo a pena? Então, é um espetáculo que discute muito isso. Bom, Zaqueu, Pé na Estrada, Teatro UOL, de 8 a 30 de janeiro, então vai estrear ainda dia 8 de janeiro, vai até o dia 30, quartas e quintas Uhum. às 8 da noite. O Teatro UOL fica dentro do Shopping Pátio Higienópolis, Avenida Higienópolis, número 618. Pé na Estrada, texto de Paula Altran, com o Zaqueu Machado e o elenco, como ele acabou de contar para a gente, de destacar. O Zaqueu, tem uma pergunta aqui do Jaime. O Jaime participa todos os dias com a gente. Valeu, Jaime. Que ele quer saber de você o seguinte: em que medida o modo de vida country americano está mudando a cultura de Barretos? Você começou o programa falando de Barretos, você é de lá. Pois é, você sabe que a festa de peão de boiadeiro nunca foi o meu paradeiro, né? A minha Barretos é a da casa dos meus avós, do meu quintal, né? Eu sou poeta também, sempre nas minhas poesias. O menino de Barretos que está ali no quintal da sua avó, brincando, e descobrindo o mundo, descobrindo a si mesmo, esse menino está presente. Eu nunca fui, né? Tenho 49 anos, nunca fui a uma festa de peão de boiadeiro. Minto. Fui uma vez ao espaço da festa, mas a festa propriamente dita eu nunca fui, porque realmente isso não me interessa. Então, a Barretos, que eu conheço, da qual eu me alimento sempre. Aliás, uma vez um amigo assistiu ao Pé na Estrada, né? No fim do espetáculo ele me virou: bom, menininho de Barretos, você está aí, né? É o quintal da sua avó. Eu até então não havia percebido isso, né? Essas questões afetivas, começamos aqui o programa falando de memórias afetivas, e é isso. De uma certa maneira, Pé na Estrada o Zaqueu, o menino no quintal da sua avó, né? Esperando, né? Buscando, né? Então essa é a Barretos que eu conheço, da Tony, quatro. tem uma pergunta. Pode Não, concluir. essa é a Barretos que eu conheço, né? Sim, A sim. Barretos dos meus familiares. Tony, tem uma outra pergunta aqui para você. Quem quer saber é o Maurício. Você tem vontade de homenagear outros artistas? A gente está falando aqui de Walter Franco, né? É, tem isso em mente, não? Tenho sim, tenho sim. Essa canção, né, como ela teve uma repercussão bacana, eu tenho já uma letra que estou a fazer a música de algum tempo. Eu mexo com música, até faço música usando a nova tecnologia. Tem um projeto chamado Os Elefantes Elegantes. Eu faço toda a parte musical, escrevo as letras, convido pessoas para cantarem. Antes eu mesmo cantava, botava voz, mas recentemente eu comecei a usar cantoras. E
Então, esses trabalhos estão nas plataformas. Eu tenho uma pro Itamar Assunção, que é a minha primeira grande paixão na música. Quando eu ouvi pela primeira vez o Fico Louco, eu não sei a letra de ou não, que eu fiz, né, acabei de gravar, deve ter 8 frases ou menos, mas eu consigo lembrar a letra de Fico Louco todinha. Fico louco, faço cara de mal, falo o que me vem na cabeça. Itamar para mim é Deus, né? E o Itamar é um desses. É. O Arrigo Barnabé, também tem um poema que eu fiz para ele. Eu convidei um amigo maestro aqui de Salvador, chamado Atalba Meirelles, foi a primeira música que eu fiz na vida, a primeira letra que foi musicada minha, uma música chamada Maluca, foi esse cara, que na época era estudante, meu colega de museologia, depois ele foi para a música, pedi a ele também para a gente tentar fazer alguma coisa, então essas homenagens, elas devem seguir aí por 2025, tá na mente. Carlos Gontoff, o Henrique também está com a gente, participando e perguntando. Ele quer saber se o inglês falado na África do Sul é de difícil entendimento para os americanos e para os ingleses. Cada inglês de países diferentes tem as suas peculiaridades, o seu vocabulário diferente, a sua pronúncia diferente. Hoje em dia, antigamente, quando você estudava inglês, você estudava assim, inglês americano. Tinha uma escola que dava inglês americano, outra que dava inglês britânico. Hoje em dia, quando você estuda inglês, os próprios livros didáticos já têm áudios de várias nacionalidades diferentes, mesmo de estrangeiros. Então, italiano falando inglês, japonês falando inglês, porque para vocês se acostumar com aquela pronúncia. Eu nunca fui para a África do Sul, mas assim, pelo que eu ouço, assim, tem um sotaque específico. Quando eu que sou fluente em inglês, que entendo inglês bem, se viaja para um outro país novo, os primeiros dias demora para o ouvido se acostumar, você não entende nada. Aí o ouvido vai acostumando e você vai começando a entender. Então, o inglês da Índia é muito difícil de entender. Mesmo o inglês britânico, para quem está acostumado a assistir muito filme em inglês americano, fica mais difícil, né? Então, o inglês, mesmo nos Estados Unidos, o inglês do Texas é totalmente diferente do inglês de Nova York. Então, você tem que treinar para acostumar. É difícil, sim. Não sei assim O as inglês, características específicas do inglês da África do Sul, mas é bem diferente. o inglês da Austrália também é bem, tem muito sotaque, né? Bem complicado, Muito. né? Todo mundo tem sotaque, né? Até a gente sempre fala que a gente não tem sotaque, todo mundo tem. O inglês, quando eu fui para a Austrália, os primeiros 2 dias eu não entendia nada do que eles falavam. Eu sou professor de inglês, eu falei, gente, eu sou uma fraude. E aí, aos poucos, você começa a entender. Então, tem muita coisa. Os australianos, comparado com o inglês americano, eles trocam todas as vogais. Então, que o americano fala ai, eles falam oi. Então, você fala good night, eles falam good night. Você fala o quê? Então é bem diferente. Hoje em dia, com acesso de internet, streaming, é mais fácil você assistir filmes de várias nacionalidades. Eu digo para meus alunos, vejam filmes falados em inglês australiano, africano, mesmo americano. Você pega um inglês americano, daquela fala um gueto, onde são personagens negros, que tem aquele próprio linguajar diferente, é difícil entender. Se você pega americanos, latinos, falam diferente também. Tony, outra pergunta para você, é o Giovanni. Ele quer saber como é atualmente a relação do músico e também do cantor com o mercado da música e as suas extensões nas redes sociais. Como eu te falei, assim, eu faço isso tudo, mas assim, minha função de músico, de escritor, ela é completamente independente. Não, assim, a gente trabalha na margem do underground baiano e eu tenho me dedicado a gerir uma casa, né, um espaço cultural, onde eu tenho uma loja de disco, eu tenho um bar, eu tenho um estúdio de ensaio, eu promovo eventos culturais, a gente tenta sempre dialogar com lançamentos de livro, com exposições, mas assim, eu nunca consegui ganhar nenhum dinheiro, nenhum sustento fazendo música, né? Malmente os livros que eu publico, eles conseguem se pagar. Aquele primeiro vinil que eu fiz em 91, estou na época um carro com a dimensão, hoje é fácil gravar, mas na época era muito difícil. Ele até se pagou, né? Consegui, mas aquela coisa, você vender para um circuito bem fechado, a gente trabalha no gueto, a gente trabalha num universo muito pequeno, mesmo a nível de Brasil, é difícil a gente conseguir sair disso, né? Você fazer sucesso na cidade já é complicado, você fazer sucesso no estado mais difícil ainda, fazer sucesso fora é mais complicado, né?
as redes, né, elas nos dão essa visibilidade. Qualquer pessoa consegue acessar uma música. Então, assim, meu trabalho com os Elefantes Elegantes estão nas plataformas, né, todas as plataformas digitais, você vai encontrar lá os 7, 8 álbuns que eu fiz. O Reverendo Terro e Discípulos Descrentes também tem esse álbum e mais algumas coisas que eu produzi depois. Meus livros só encontra comigo. Eu comecei fazendo livros em caixinha de fósforo, né? Tem fitas cassete. Esse aqui é um escritor baiano chamado Sandro Ornelas, e ele tem um trabalho ele recitou os poemas dele, trechos de poemas inteiros, me deu, eu fiz um suporte musical, né? Uma coisa que eu chamo de, não é música, é um suporte musical. Você está tendo aquela viagem do que está sendo falado e você tem um suporte, né? Mas para mim o que importa hoje não é o resultado aonde você chega, é principalmente fazer que as pessoas façam, né? Esse é meu objetivo de vida. Outra pergunta da audiência é do Guilherme. Valeu, Guilherme. Zaqueu Machado, ele te pergunta o seguinte, para questionar a existência humana na peça, você utilizou Aristóteles ou Nietzsche? Olha, eu não tenho aí, digamos, um questionamento específico, não, né? O próprio texto vem com essa marca, nos diálogos, é um questionamento constante, né? Então, as próprias personagens vêm com isso. E, obviamente, quando você dirige, né? Eu não, basicamente não sou daqueles que pensam que o teatro é a arte do ator, o cinema do diretor e, sei lá, o audiovisual dos patrocinadores. Eu acho que não. Estamos todos juntos ali. Então, o diretor acaba se diluindo, né, no trabalho dos seus atores e todo mundo, né, todos os envolvidos se misturam, né? E dessa forma também todas as minhas, digamos, filosofias ou filosofanças de vida, né? Eu gosto muito dos estoicos, por exemplo, gosto muito do Sêneca, que me ajuda muito, né, a viver, né, suportando este mundo, suportando a mim mesmo. Isso tudo está presente ali, né? E, obviamente, Aristóteles, Platão, Sócrates, né, todos eles, e mais alguns que a gente dos quais a gente acaba falando e dos quais a gente acaba, enfim, usando muitos pensamentos, até mesmo sem saber, todos eles estão presentes ali, mas não há uma linha específica, né? Muito bom, gente. Chegamos ao final dessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. O nosso tempo aqui já esgotado. E o agradecimento, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, ao Carlos Gontoff, professor de inglês, ator e escritor do livro Grammar on Stage, gramática no palco. Tony Lopes, produtor, músico, escritor, integrante da banda Reverendo T e os Discípulos Descrentes, com a gente nessa conversa aqui direto de Salvador, lá no bairro de Itapuã, e o Zaqueu Machado, poeta, escritor, dramaturgo, ator, professor e diretor do espetáculo Pé na Estrada, que estreia dia 8 de janeiro aqui em São Paulo, no Teatro UOL, no Shopping Pátio Higienópolis. Gente, muito obrigado pelas presenças de vocês. Boas festas, bom Natal, feliz Ano Novo. É, a gente se vê em breve em outras oportunidades e que 2025 seja aí um ano muito bom para todos nós, tá bom? Muito obrigado pelas presenças. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. Um bom fim de semana a todos, com muito lazer, muita cultura, muitas coisas bacanas aí no final de semana para você relaxar, descansar, se divertir e ganhar novas energias para a próxima semana que logo chega. Um abraço a todos, tchau e até lá.